E um abraço pra você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia pra quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro, estamos iniciando mais uma semana. Possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, a sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Olha, ontem tivemos aqui a nossa live pós-jogo, você que não viu, vai estar passando nos cards aqui em cima, no final desse vídeo vai estar aqui do lado dos relacionados. O Botafogo é tricampeão brasileiro, quase 30 anos depois o Botafogo volta a ganhar um campeonato brasileiro. Comemoramos muito aqui ontem na nossa live pós-jogo. Realmente cara, eu não sei nem o que falar. Libertadores, Campeonato Brasileiro, ainda temos o Intercontinental esse ano, começa quarta-feira contra o Pachuca, vamos passar, pegar o Al-Ahly, depois vamos para a final, encarar o Real Madrid, e temos chances de ganhar do Real Madrid, por que não? Alguém duvida desse Botafogo? Cara, é um sonho, sonho mesmo. Olha, nesse conteúdo de agora, claro, a gente vai falar muito dessa campanha do Campeonato Brasileiro do Botafogo, trazer alguns números aqui importantes. Quero falar sobre a seleção do Campeonato Brasileiro, quem foi o craque, o melhor goleiro, cara, tudo sobre esse Campeonato Brasileiro, essa campanha do Botafogo sensacional. Vamos analisar essa campanha sensacional, uma campanha fora da curva do Botafogo de Arthur Jorge. E para fechar, quero falar até sobre o técnico do Botafogo. Vai sair ou vai ficar? Hein? E aí, vai ficar? Será que o Arthur Jorge vai ficar na próxima temporada? Ontem ele deu uma entrevista depois do jogo, depois do título, falando mais uma vez sobre isso. O John Textor vai ter uma reunião, vai conversar com o treinador, né? Para ver se ele fica para a próxima temporada. Eu quero dar minha opinião, qual a sensação que eu estou tendo dessa situação do técnico botafoguense. Eu tô cansado de falar aqui no canal. Jogadores, a gente não tem que se apegar muito. A gente tem o scout, vai sair, vão chegar outros. Agora o técnico, se a gente perder esse técnico, eu acredito que até o scout do Botafogo vai ter dificuldades de arrumar um outro treinador do nível do Arthur Jorge. Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Quiser ser membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro falando desse ano sensacional. Botafogo campeão da Libertadores, Botafogo tricampeão brasileiro. Eu acho que a nossa ficha ainda não caiu, vai cair aos poucos. Cara, o Botafogo bateu em todo mundo esse ano. Em todo mundo o Botafogo bateu nessa temporada. Assim, realmente, a gente vai para esse Intercontinental. Eu tô pensando muito no Pachuca, nesse jogo de quarta-feira. Eu tô preocupado pelo cansaço, pela viagem. Mas a gente vai para esse Intercontinental, talvez encarar o Real Madrid na final. A gente vai leve, para curtir, jogar bonito. Deixa o Luiz Henrique, Almada, Savarino, Igor Jesus, deixa todo mundo pegar a bola, meu irmão, e jogar da maneira que sabe jogar. Esse Intercontinental, a gente não tem nada a reclamar, nada a elogiar, a gente vai leve. Nesse Intercontinental a gente vai jogar tranquilo. A única coisa que está me preocupando é o cansaço, o desgaste físico e essa viagem para o Catar. Fora isso, meu irmão, com certeza a gente tem time para chegar na final e quem sabe não ganhar o Real Madrid. Por que não, cara? Eu tô sonhando de verdade com isso. Olha, o Botafogo é tricampeão brasileiro no mesmo ano que ganhou a Libertadores, e isso só aconteceu com 2 equipes, o Santos do Pelé e o Flamengo de 2019. Só essas 2 equipes tinham conseguido até ontem esse feito, ganhar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. Vamos falar um pouquinho dessa campanha, analisar a campanha do Botafogo nesse título do Campeonato Brasileiro. A melhor defesa, 29 gols sofridos, o melhor visitante do Campeonato Brasileiro,
O Botafogo fez o melhor primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 40 pontos. O Botafogo também fez o melhor segundo turno com 39 pontos. Foram 38 jogos nesse Campeonato Brasileiro, com 20 algumas coisas, agora eu esqueci de pegar aqui, 20 algumas coisas de vitória, tá? 10 empates e apenas 5 derrotas. As vitórias não são nem tão importantes, mas foram 20 alguma coisa, se eu não me engano 25, alguma coisa desse tipo aqui, de vitórias em 38 jogos. Mas o que chama a atenção aqui foram 10 empates e apenas 5 derrotas, porque não tá aqui as vitórias, mas foca nisso aqui, tá? 38 jogos no Campeonato Brasileiro, 5 derrotas apenas. 5 derrotas apenas, 59 gols marcados, 102 grandes chances criadas. Esses 59 gols aqui poderia ter sido mais, porque o Botafogo criou 102 chances claras de gol ali criadas. Então o Botafogo que ganhou de vez em quando apertado, 1-0, perdia gols. Isso aqui poderia ter sido muito maior em relação ao número de gols. Olha, contra os 7 primeiros, se a gente pegar ali os G7, os 7 primeiros do campeonato, o Botafogo não perdeu para nenhum deles. Foram 12 jogos com 10 vitórias, 2 empates, 22 gols marcados e 7 sofridos. O Botafogo termina o Campeonato Brasileiro com 79 pontos. Isso aqui é muito importante também, gente. Contra os G7, aquelas equipes de cima da tabela, o Botafogo enfrentou eles no Campeonato Brasileiro 12 vezes, 12. O Botafogo venceu 10, empatou 2. Não perdeu pra ninguém do G7. Perdeu pra ninguém. Ninguém. A galera lá de cima, os 7 primeiros, o Botafogo não perdeu pra ninguém, com 22 gols marcados, 7 sofridos, 79 pontos, 6 a mais do que o Palmeiras. O Botafogo termina com 79, campeão, com 6 pontos à frente do Palmeiras. Quero falar agora com vocês sobre a seleção do Campeonato Brasileiro, tá bom? A CBF divulgou o time, a seleção desse Brasileirão, 5 jogadores do time do Botafogo. Lembrando que o Luiz Henrique foi eleito o craque, o melhor do Campeonato Brasileiro. O goleiro John foi eleito o melhor goleiro e o técnico do Botafogo, Arthur Jorge, foi eleito o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. Na segunda parte do vídeo eu quero falar sobre ele. Vai ficar ou vai sair, tá? Olha, vamos aqui à seleção do Campeonato Brasileiro. Goleiro John, na lateral direita, o Wesley do Flamengo. A dupla de zaga, Barbosa e Bastos do Botafogo. E na lateral esquerda, o Bernabé do Internacional. Meio campo, Marlon Freitas do Botafogo, Gerson do Flamengo e Alan Patrick. Alan Patrick do Internacional. Garro do Corinthians, Luiz Henrique e Estevão. Essa é a seleção do Campeonato Brasileiro. Olha, meu único questionamento aqui é o Alan Patrick. Joga muito, sou fã do Alan Patrick, mas agora, o Savarino ficou de fora? O Savarino ficou de fora pro Alan Patrick? É uma coisa que dá pra gente questionar. Então essa aqui é a seleção do Campeonato Brasileiro. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Quero falar sobre o Arthur Jorge. Qual a sensação que eu tô tendo sobre toda essa história, se ele vai ficar, se ele vai sair? Claro, a gente ainda tem um Intercontinental para jogar, ele tem contrato com o Botafogo até o final de 2025, mas ele tá bem cobiçado no mercado da bola. Vou dar minha opinião sobre Arthur Jorge, vou falar o que eu penso, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, falar sobre o técnico Arthur Jorge, mas antes peço para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais com a ajuda de vocês. Olha, ontem depois do jogo, ele foi entrevistado e perguntado mais uma vez sobre o futuro no Botafogo. O Arthur Jorge, que tem contrato com o Botafogo até o ano que vem, 2025, tá muito cobiçado no mercado da bola. Gente, o Castro, lembra do Castro? Não gosto muito de falar dele não. Ele tava na liderança do Campeonato Brasileiro, não ganhou nada. E ele foi treinar o Cristiano Ronaldo. O cara só tava na liderança.
E ele ficou cobiçado no mercado da bola. Imagina o Arthur Jorge, que ganhou 2 títulos, Brasileiro e Libertadores, na mesma temporada. Então, assim, cara, se o Castro foi cobiçado treinar o Cristiano Ronaldo, imagina as propostas que o Arthur Jorge deve ter para deixar o Botafogo. E ele falou o seguinte, ó, sobre o futuro. Disse que está feliz no Botafogo, está desfrutando desse momento, depois ele pensa no que vai fazer. Ele falou que a realidade dele é o Botafogo, campeão do Brasil e da América. Lembrando que, só um detalhe que eu esqueci de falar, isso aqui me deixa um pouco nervoso. A multa rescisória dele é 13 milhões de reais. É uma multa rescisória muito baixa, 13 milhões de reais. Olha, minha opinião sobre isso tudo, vou falar o que eu penso sobre o caso Arthur Jorge. Vamos lá. Primeiro, cara, é difícil a gente, nesse momento, querer falar alguma coisa sobre a saída e se ele fica, se ele sai do Botafogo. Agora, ontem, ali antes do jogo terminar um pouco, ele estava chorando muito. A esposa dele estava chorando muito. Me pareceu um pouco um tom de despedida, sabe? Porque ontem foi o último jogo no Brasil, no estádio Newton Santos. Se ele sair, ele vai sair depois do Intercontinental. Então a gente nem vai ver mais ele aqui no estádio Newton Santos. E ele chorou muito, a esposa dele chorou muito. Isso me deixou um pouco pensativo. A questão do Arthur Jorge não é só dinheiro. Ah, o Arthur Jorge quer um aumento, o Textor tem que dar aumento. Não é só dinheiro. O principal nisso tudo para mim é a cabeça do treinador. O que está passando na cabeça dele? Será que ele quer ficar? Será que ele quer sair? Porque ele ganhou tudo praticamente, cara. Ele ganhou a Libertadores, ele ganhou o Brasileiro. Claro, tem alguns títulos aí que ele pode ganhar mais no Botafogo. Agora, ano que vem, a cobrança vai ser maior. Vai ter muitas críticas. Isso é normal aqui no futebol brasileiro. O cara ganha tudo, depois ele começa a ser criticado. Então isso tudo deve passar na cabeça do técnico botafoguense. Ele fez o papel dele, gente. Ele ganhou o que ele tinha para ganhar. Ele fez o que tinha para fazer. E a Europa fica perto da família dele. Eu espero que ele fique. Eu tô torcendo, quero que ele fique no Botafogo. Não só mais um ano, como há bastante tempo. Agora, se ele sair, cara, até o scout do Botafogo, o John Textor, vai ter dificuldade de achar um outro treinador como ele. Agregador, defende a instituição, estilo de jogo que casa muito com esse time do Botafogo. O Arthur Jorge é isso tudo, cara. Claro que ele quer um aumento, todo mundo quer um aumento. Eu vejo alguns torcedores também. Ah, ele tá pensando só no dinheiro. Claro, vai pensar em quê? O técnico de futebol, quando perde 3, 4 jogos, ele é demitido. Então, quando ele tá na fase boa, ganhando tudo, ele tem que querer aumento, valorização. Normal isso. Mas não é só o dinheiro. Não é só o dinheiro. Na minha opinião, a situação do Arthur Jorge. Claro que o Textor não vai dar mole, o Textor não quer perder, o Textor sabe, mantendo o Arthur Jorge pro ano que vem, vai ganhar mais títulos. Eu torço muito pelo projeto do Botafogo, eu não sou muito a favor do técnico ficar somente um ano aqui. Ah, ganhou tudo, quero sair porque eu vou ser criticado, a cobrança vai ser maior. Eu sou a favor do projeto. Eu quero que ele fique por muito tempo e o John Textor também. Claro que o John Textor vai dar um aumento, vai valorizar o treinador, mas tem que ver o que passa na cabeça dele. Porque se ele tiver propostas da Europa, de clubes ali de médio porte, de clubes grandes da Europa para jogar a Liga Europa, para jogar Champions, ele vai acabar indo, gente. Porque a Europa tá perto da família dele, vai ser difícil segurar. Claro, a gente tem campeonatos para jogar também, a gente tem finais, a gente tem o Super Mundial de Clubes do ano que vem. Agora, se um clube da Europa, de médio porte, grande da Europa, fizer uma proposta boa por ele, para jogar uma Liga Europa, para jogar uma Champions, eu não duvido, cara. Eu não sei o que passa na cabeça dele nesse momento. Eu só torço para que ele fique. E eu sei que você vai me perguntar para a gente finalizar o vídeo. O Arthur Jorge é o maior técnico da história do Botafogo? Cara, eu não sei responder. Porque o Botafogo teve uma máquina nos anos 60, nos anos 70. Então, assim, aqueles títulos daquela época... o Botafogo priorizava outras coisas porque aqueles títulos não valiam tanto, ou os que valiam hoje em dia mudaram, enfim. Então o Botafogo teve máquina,
nos anos 60, nos anos 70, então não sei se ele é o maior técnico da história do Botafogo. Agora, se ele ganhar o Mundial, o Intercontinental, aí eu acho que sim. Mas eu não sei dizer sobre isso, se ele é o maior técnico da história. Ah, mas ele ganhou título que a gente não tinha, Libertadores. Tá, mas aí, cara, lá atrás era uma outra situação. Então, cara, não sei dizer se ele é o maior técnico da história. Mas se ele ganhar o Intercontinental, se ele ganhar esse Mundial, aí eu tenho certeza que ele será, sim, o maior técnico da história do Botafogo. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Boa segunda-feira, boa semana. Tricampeão brasileiro. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Tudo que for saindo aí durante o dia, 5 horas da tarde, eu tô de volta. Notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Forão, eu falei aqui o ano todo, cara. O ano todo eu falei aqui no canal. Lives, vídeos. Vamos ganhar um título esse ano. Vamos ganhar um título esse ano. Ganhamos 2. Gosto mais de você do que de mim.